Olá pessoal, professor Bruno na área, continuando a nossa lei de improbidade administrativa. Hoje nós vamos falar dos artigos número 21 e 22. Estamos quase no finalzinho da lei, a proposta do início está sendo cumprida. Nós vamos passar aí por todos os artigos, tá bom? Hoje nós vamos com os artigos 21 e 22. Bora então para o primeiro artigo de hoje. Já curta esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? O artigo 21, ele fala assim: a aplicação das sanções que estão aqui previstas nesta lei independe, olha só, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10. Professor, mas quais são essas condutas que estão previstas no artigo 10? Lembra que nós temos uma série de ações que configuram improbidade administrativa? Os do artigo 10 refere-se aos casos que causam prejuízo ao erário. Então, o que significa? Dizer que nos casos de enriquecimento ilícito e dos atos que atentam contra os princípios, depende de ocorrência de dano ao patrimônio público, exceto quanto à pena de ressarcimento e as condutas que causam prejuízo ao erário. Esse inciso primeiro desse artigo 21, ele vai despencar em prova, porque, em regra, as aplicações de sanções independerão da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, exceto quando se tratar de pena de ressarcimento e das condutas que causarão prejuízo ao erário. Tá bom? Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Então, independe para a aplicação de sanções da aprovação ou rejeição de contas, de órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Ok? Bom, os atos do órgão de controle interno, que acabamos de mencionar aqui no inciso 2º, ou externo, serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Então, o juiz considera esses atos desses órgãos de controle, sejam eles internos ou externos, quando tiverem servido de fundamento para a conduta daquele agente público que está cominando essas sanções de improbidade. As provas produzidas perante esses órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente, tá? As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Tá? Então, as sentenças civis e penais vão produzir efeitos quando concluírem por inexistir uma conduta naquele caso ou pela negativa de autoria. A absolvição criminal, em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por uma decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição. Então, foi absolvido criminalmente, o que vai acontecer? Qual que é o impacto? Vai impedir o trâmite da ação de improbidade administrativa. Então, absolveu-se criminalmente, impede o trâmite da ação da qual trata a lei de improbidade, certo? Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei, tá bom? Para apurar qualquer ilícito previsto na lei de improbidade, o MP, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, lembrando só que o artigo 14 desta lei vai tratar para nós de como se dará essa representação à autoridade judicial, né? À autoridade administrativa, né? Então, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa para que seja instaurada uma investigação para apurar a prática de ato de improbidade.
Então, para apurar qualquer ilícito, o MP, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou por representação, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial, tá? Na apuração dos ilícitos, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Tudo aquilo que puder clarear os fatos, né, serão aceitos, né? Para apurar esses ilícitos, então é garantido ao investigado a oportunidade de se manifestar por escrito, juntar documentos que comprovem as suas próprias alegações e auxiliem, então, no clareamento, no esclarecimento dos fatos. Tudo bem? Estes, então, foram os artigos número 21 e 22. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui, à medida do possível, eu vou te ajudando, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.